No coração do Oriente Médio, onde os ventos da história sopraram com força, o céu se ilumina com explosões que parecem relâmpagos em noites de tempestade. Sirenes ecoam e famílias correm desesperadas para abrigos subterrâneos, enquanto mais uma vez a paz parece escapar pelas suas mãos. Parece uma guerra sem fim, um ciclo de violência que nunca cessa. Mas o que realmente está por trás desse conflito? A resposta não está apenas nas manchetes dos jornais ou nas análises políticas. Ela está em algo mais profundo, uma história que se desenrola há milênios. Há mais de 4.000 anos, uma promessa divina feita a um homem, Abraão, começou a moldar o destino das nações. Quando Deus disse a Abraão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei." Gênesis 12:1-2. Ele não estava apenas criando uma promessa pessoal, mas o alicerce para algo que iria afetar gerações. Uma promessa de bênção, mas também de divisão. Essa divisão, que começou naquele momento, ainda reverbera, afetando o Oriente Médio e as relações entre povos até hoje. Mas o que aconteceu entre os filhos de Abraão, para que até hoje suas descendências travassem batalhas tão ferozes? A resposta está enraizada em um passado distante, onde uma decisão precipitada resultou em uma separação que perdura por milênios. Comente amém, se você acredita que a história de Abraão e sua promessa ainda influencia o mundo de hoje. Grande nação. No entanto, a realidade estava longe de ser tão clara. O tempo passou e a promessa não se cumpria. Sara, esposa de Abraão, era estéril e avançada em idade. O peso da expectativa crescia a cada dia. A impaciência se instalou, e o que parecia ser uma espera desafiadora se transformou em uma crescente angústia. Foi então que Sara, tomando as rédeas de sua própria história, decidiu resolver a situação de uma forma que parecia lógica, mas que na verdade apenas abriria um abismo de consequências. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão, com a esperança de que, através dela, Deus cumpriria a promessa. Abraão aceitou, e assim nasceu Ismael, o filho que não era o filho da promessa, mas um filho gerado de uma solução humana para uma promessa divina. Mas aquela decisão, tomada com boas intenções, acabou criando a semente de um conflito que se estenderia por gerações. Ismael, filho de Agar, cresceria sob a sombra de uma promessa que não lhe pertencia. O que parecia uma solução simples para o desespero de um casal, se transformou na origem de uma divisão profunda, uma rivalidade que não morreria com o tempo. Comente glória a Deus, se você entende como nossas decisões podem ter consequências duradouras e imprevisíveis. Enquanto a história de Ismael se desenrolava, a promessa divina ainda não havia sido cumprida. Ismael era um filho de um ato precipitado, mas Deus tinha um plano maior. Quando tudo parecia estar em desespero, Deus não esqueceu da palavra que havia dito a Abraão. A espera continuou, e as dúvidas aumentavam. Foi nesse cenário de incertezas que o verdadeiro filho da promessa finalmente chegou. Deus cumpriu o que havia prometido, mas de uma maneira impossível para os padrões humanos. Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90, já eram avançados em idade e, humanamente, parecia ser tarde demais para um milagre. No entanto, em um ato divino, nasceu Isaque, o filho esperado, o herdeiro da promessa, o escolhido para carregar a aliança de Deus com Abraão. O nascimento de Isaque foi um milagre, mas também trouxe uma nova tensão à casa de Abraão. Agora, havia 2 filhos, 2 destinos diferentes. Abraão amava profundamente Ismael, mas Deus havia deixado claro que a aliança divina se cumpriria através de Isaque. O conflito entre os 2 irmãos, um filho do nascimento natural e outro do nascimento sobrenatural, estava prestes a atingir seu ápice. Comente amém se você acredita que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O clima na casa de Abraão começou a se tornar insustentável. Isaque, o filho da promessa, era ainda uma criança, mas ele já ocupava o lugar de herdeiro. Ismael, o filho primogênito, sentia o peso da exclusão e da rejeição.
Essa tensão culminou em um episódio que mudaria o destino de ambos os filhos de Abraão. Sara, percebendo que Ismael estava zombando de Isaque, tomou uma decisão dolorosa. Ela exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael do lar. Abraão, com o coração pesado, sabia que essa era uma decisão difícil, pois ele amava ambos os filhos. No entanto, Deus interveio para reafirmar sua vontade. Não fiques angustiado por causa do rapaz e da tua serva. Ouve o que Sara te diz, porque será através de Isaque que a tua descendência será considerada. Gênesis 21:12. Com tristeza, Abraão mandou Agar e Ismael para o deserto, onde enfrentariam a luta pela sobrevivência. A separação foi dolorosa, mas essencial para o cumprimento da promessa de Deus. Isaque permaneceu como o escolhido para carregar a aliança, enquanto Ismael foi enviado para um destino que, embora cheio de dificuldades, também estava sob a proteção divina. O que muitos não percebem é que, naquele momento, a separação dos irmãos não foi apenas uma decisão humana, mas uma ação que cumpriria os propósitos de Deus para as gerações futuras. A história de Ismael e Isaque estava longe de terminar, mas aquele ato definiria o futuro das nações descendentes deles. Comente glória a Deus se você entende que, mesmo nas decisões difíceis, Deus está no controle e tem um plano perfeito para cada um de nós. Após a separação, a história de Ismael e Isaque tomou rumos distintos, mas ambos estavam sob os cuidados de Deus. Enquanto Isaque crescia como o herdeiro da aliança, Ismael, o filho do deserto, enfrentava desafios que moldariam sua vida e a de suas futuras gerações. O que parecia uma punição para Ismael, na realidade, era a preparação divina para que ele cumprisse seu próprio destino, embora distinto do de Isaque. Ismael se tornou o pai de 12 príncipes, e de sua linhagem surgiram grandes nações árabes. Embora sua história tenha sido marcada pela exclusão da aliança principal de Deus, a promessa de multiplicação e grandeza foi cumprida na vida de Ismael. Ele prosperou e formou um povo forte e numeroso, mas sempre com a sombra da separação que o diferenciava de seu irmão Isaque. A descendência de Ismael se espalhou por vastas regiões, formando uma grande parte do mundo árabe, mas, ao mesmo tempo, uma lacuna espiritual permanecia. O pacto eterno de Deus com a descendência de Isaque, aquele escolhido para ser o portador da revelação divina, não foi compartilhado com as nações descendentes de Ismael. Embora as promessas de Deus a Ismael fossem grandes, ele e seus descendentes nunca viveriam na terra prometida que havia sido dada à descendência de Isaque. Isso criou uma tensão, não apenas geopolítica, mas profundamente espiritual. De um lado, a linhagem de Isaque se via como portadora da promessa divina. Do outro, os descendentes de Ismael ansiavam por reconhecimento e pertencimento. Comente amém, se você acredita que, mesmo separados, Deus sempre tem um propósito para cada nação e pessoa, cumprindo sua promessa de maneira única. Com o tempo, o mundo foi se moldando ao redor da promessa feita a Abraão, mas as tensões entre as descendências de Isaque e Ismael começaram a se aprofundar. As nações ao redor de Israel e as terras dominadas pelos descendentes de Ismael passaram a ser palco de uma batalha constante, não apenas por territórios, mas também pela legitimidade das promessas feitas por Deus. Enquanto os filhos de Isaque lutavam para manter a terra que Deus lhes prometera, os filhos de Ismael lutavam contra o sentimento de rejeição e exclusão, buscando um lugar de honra no plano divino. A terra de Israel, pequena em tamanho, mas imensurável em significado, tornou-se o centro do conflito. Jerusalém, cidade santa, passou a ser desejada por muitas nações. As Escrituras já haviam antecipado esse cenário. No Salmo 83, é revelada uma conspiração contra Israel. Eles conspiram astutamente contra o teu povo e dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, para que não haja mais memória do nome de Israel. Salmo 83, 4. Essa conspiração não era apenas uma questão geopolítica, mas espiritual. As nações descendentes de Ismael, espalhadas por vastas regiões ao redor de Israel, viam no povo de Isaque uma ameaça viva,
a promessa que não lhes pertencia. A raiz do conflito, portanto, não estava apenas em disputas territoriais ou políticas, mas na identidade espiritual e na legitimidade da herança divina que foi dada a Isaque. Com o passar dos séculos, a guerra entre essas duas linhagens se intensificou. Israel foi cercado por inimigos que tentavam destruir a nação escolhida por Deus. Desde os egípcios até os impérios modernos, essa luta nunca cessou, e os descendentes de Ismael sempre estiveram envolvidos em uma luta por reconhecimento, enquanto os de Isaque defendiam a terra dada a eles por Deus. Comente glória a Deus. Se você crê que, apesar dos conflitos, a promessa de Deus permanece firme e Ele é fiel às suas palavras. Mesmo após tantos séculos de conflito, a história de Israel não foi apagada. Quando os judeus foram dispersos pelo mundo, o futuro de Israel parecia sombrio, mas contra todas as probabilidades, Israel renasceu como nação em 1948. A restauração de Israel não foi um acidente histórico, foi o cumprimento de uma promessa feita por Deus que havia jurado a Abraão. Toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13:15. O retorno de Israel à sua terra foi marcado por inúmeras guerras e conflitos. A Guerra de Independência em 1948, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973 são apenas alguns dos episódios que demonstraram a resistência imensa à existência da nação. Desde então, Israel tem enfrentado uma série interminável de ataques, intifadas e confrontos com grupos armados e países vizinhos. Mas, apesar de tudo isso, a nação se manteve de pé. Por que tanta resistência à existência de um único país? A resposta está na raiz do conflito, que não é apenas geopolítica, mas espiritual. A luta pela terra prometida, pela identidade e pela legitimidade do povo de Deus é a verdadeira origem da resistência. A guerra nunca foi apenas sobre fronteiras, mas sobre a reivindicação de um pacto eterno feito por Deus com a descendência de Isaque. A história de Israel é uma história de resistência, mas também uma história de fidelidade. Deus não abandona o que prometeu. E embora as nações ao redor de Israel tentem destruí-la, Ele continua a proteger sua promessa. Comente amém, se você acredita que, mesmo em tempos difíceis, a fidelidade de Deus se mantém intacta e Ele sempre cumpre suas promessas. A resistência à existência de Israel não é apenas um desafio geopolítico, mas um reflexo de uma batalha espiritual que atravessa os tempos. Desde o momento em que Ismael foi enviado para o deserto, uma separação dolorosa e profunda se formou. De um lado, os descendentes de Isaque, chamados para carregar a revelação de Deus ao mundo, e de outro, os descendentes de Ismael, carregando uma dor antiga e uma luta por reconhecimento. A terra prometida, com seu valor imensurável, se tornou o epicentro de uma batalha constante por quem tem o direito de existir e prosperar ali. Mas a verdade profunda que muitos ignoram é que o conflito não pode ser resolvido apenas com acordos políticos ou diplomacia. O problema central vai além das fronteiras físicas e das disputas por terras. Ele está ligado a uma promessa eterna que foi dada a Abraão e a seus descendentes. A Bíblia descreve essa luta como algo muito mais do que simples disputas entre países. É a continuação de um drama espiritual que começou com dois irmãos separados por um pacto de Deus. Hoje, como em tempos passados, a luta por Jerusalém e pela Terra Prometida continua sendo uma batalha por identidade espiritual e por um lugar na história. A guerra entre as duas linhagens, a de Isaque e a de Ismael, ainda ecoa, mas, em seu âmago, está o desejo de cada nação de reivindicar sua parte na promessa feita a Abraão. Enquanto isso, o plano divino segue, mesmo diante da resistência. Deus não se esqueceu de sua palavra. O que foi selado com Abraão, através de Isaque, permanecerá. E no fim, o conflito será resolvido, não pela força humana, mas pela mão do próprio Deus. Comente glória a Deus, se você acredita que, apesar das batalhas e das divisões, o plano de Deus para a humanidade será cumprido de acordo com sua vontade soberana. A história de Israel, com todas as suas guerras, conflitos e tensões, não termina nos limites da geopolítica.
mas se estende até o futuro profético. A Bíblia já havia antecipado que, apesar de todos os ataques, a promessa feita por Deus a Abraão e seus descendentes não seria anulada. Os conflitos que vemos hoje entre Israel e seus vizinhos são apenas um reflexo de algo mais profundo, algo que vai além da luta por território. São as sementes de um drama espiritual que foi semeado há milênios. Deus prometeu que a terra de Israel seria dada ao povo de Isaque como herança perpétua. Toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13:15. E mesmo que Israel tenha sido dispersado e confrontado por inúmeras nações, Deus não se esqueceu de sua aliança. O retorno de Israel como nação, em 1948, foi um cumprimento profético, um sinal de que Deus ainda está cumprindo suas promessas. No entanto, as tensões persistem. O desejo por paz nunca foi resolvido completamente, e até mesmo as resoluções internacionais não conseguiram resolver o conflito de maneira duradoura. Isso ocorre porque a batalha pela terra prometida não é apenas sobre fronteiras físicas, mas sobre a reivindicação de um pacto eterno. Um pacto que, para os descendentes de Isaque, continua sendo uma fonte de esperança e fé, mas, para os descendentes de Ismael, uma lembrança constante de algo que não lhes pertence. Mas a história de Deus não termina com o conflito. O final de toda essa batalha será marcado por algo grandioso. A Bíblia nos fala sobre um futuro em que a paz finalmente prevalecerá, mas não através de tratados ou negociações humanas, mas pela intervenção divina do Príncipe da Paz, o Messias prometido. Comente amém, se você crê que a paz verdadeira só será alcançada pelo poder de Deus e não pelas forças humanas. A promessa de Deus, feita a Abraão, de que ele faria de sua descendência uma grande nação, não se resume a conflitos passados ou presentes. Essa promessa aponta para um futuro glorioso, onde todo o sofrimento, toda a dor e todas as divisões serão finalmente curadas. A guerra entre os filhos de Abraão, representados por Ismael e Isaque, que começou com uma separação no deserto, chegará ao fim, não por acordos humanos, mas pela intervenção direta do Messias. O profeta Isaías já havia anunciado este dia de reconciliação. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos, converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nenhuma nação levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2:4. Este não será um acordo de paz temporário, mas a verdadeira paz que só pode vir através do governo do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, o descendente de Abraão que trará justiça, verdade e reconciliação. Os filhos de Ismael e Isaque, que passaram milênios em luta e resistência, um dia se reconciliarão, não mais lutando por território, mas unidos em adoração ao verdadeiro Deus. A promessa de Deus se cumprirá na plenitude de seu plano, e no fim, a terra de Jerusalém, que foi palco de tantas divisões, será transformada em um solo de adoração e paz. Quando o Messias voltar, ele trará a verdadeira paz, e todas as divisões serão curadas. Não haverá mais guerra, não haverá mais conflito. Em vez disso, haverá um único rebanho, um único pastor, e todos estarão unidos sob a soberania de Deus. Comente glória a Deus, se você crê que no final, a promessa de Deus trará reconciliação, justiça e verdadeira paz para todas as nações.